A grande pergunta hoje é: há uma onda de esquerda nas eleições ocorridas neste final de semana e algumas outras que vêm ocorrendo no mundo? A minha resposta é que o melhor é que você veja as eleições como fenômenos domésticos que têm a ver com o que ocorre em cada país em particular. Não menospreze a inteligência do eleitor. O eleitor ele tem razões muito fortes para escolher as forças políticas, os candidatos de seu país. Ele não fica olhando o outro país, o que aconteceu lá e vai dizer, olha, agora vou fazer aqui no meu país o que aconteceu no outro. Isso é muito distante para o eleitor médio, muito distante. Estou falando baseado em pesquisas. Vamos ver casos concretos. Ano passado, por exemplo, na América Latina, o México, em julho, elegeu um presidente de esquerda, López Obrador. Em outubro, o Brasil elegeu um presidente de extrema-direita. O resultado do México nenhuma influência teve no resultado brasileiro. Na Europa, também no ano passado, a Itália, inclusive nas eleições europeias, tanto na eleição doméstica da Itália para decidir o governo nacional italiano, quanto na eleição europeia, o crescimento da extrema-direita na Itália foi imenso, mas isso não resultou num crescimento da direita, por exemplo, em Portugal. Em Portugal venceu esse ano a esquerda. Mesmo na Espanha houve um crescimento do partido Vox, um pequeno partido de extrema-direita, sim, mas quem venceu as eleições na Espanha foi a esquerda, não conseguiu formar o governo, mas venceu. A soma de votos, tanto do Podemos junto com o PSOE, foi suficiente para ter uma maioria no Congresso e formar um governo. Eles é que não se acertaram nas negociações. Isso mostra que na Itália também não houve influência de um país, da Itália para Portugal ou da Itália para a Espanha. No caso agora recente da América Latina, a votação de Alberto Fernandes na primária da Argentina foi muito parecida, as primárias ocorreram em agosto, a votação da eleição agora em outubro muito parecida com as eleições primárias, a diferença foi mínima. E o que houve um dia, na véspera da eleição da Argentina? Uma mega manifestação no Chile, lida como uma manifestação contra um governo de direita. Aquela manifestação do Chile influenciou o resultado da Argentina? Sabemos agora que não. Influenciou o resultado no Uruguai? Sabemos agora que não. A eleição do Uruguai vai para o segundo turno, a Câmara dos Deputados no Uruguai ficou extremamente fragmentada, nunca o país teve tantos partidos representados na Câmara, um total de 7. E a votação dos partidos, a votação somada dos partidos de direita ou contra o atual governo uruguaio, somados, é maior do que a votação do candidato governista no Uruguai. A tendência é que o segundo turno seja um segundo turno muito acirrado, uma disputa muito dura entre os dois candidatos. Hoje de manhã, aliás, ontem à noite, os candidatos que não foram ao segundo turno no Uruguai já declararam apoio ao candidato de direita oposicionista do governo de esquerda uruguaio. Na própria Bolívia, a eleição foi apertada. Evo Morales ganhou, mas o seu adversário, o ex-presidente da Bolívia, o Carlos Mesa, cresceu muito no final da campanha. Então a melhor maneira de nós vermos o processo eleitoral é vermos ele como um fenômeno eminentemente doméstico, sempre pensando, o eleitor não apenas pensa no seu país, mas pensa nele, eleitor. Eu sempre digo, olha, as pessoas olham para o seu umbigo, o eleitor olha para o seu umbigo. Esse governo foi bom para mim? Sim, mantenho. Não, vamos trocar. Então a primeira coisa é considerar a eleição um fenômeno doméstico. A segunda coisa é considerar a eleição, para você entender os processos eleitorais de uma maneira mais clara, mais fidedigna ao que acontece, você olhar e se perguntar, essa eleição é eleição de continuidade ou eleição de mudança? Na Bolívia foi uma eleição de continuidade apertada. Na Argentina foi uma eleição de mudança. No México, no ano passado, foi uma eleição de mudança. A eleição no Brasil foi uma eleição de mudança. Bolsonaro era a figura contra tudo e contra todos do sistema político. Um filhote da Lava Jato, não tem a menor dúvida disso. Então, a melhor maneira de se observar a eleição de Portugal agora foi uma eleição de continuidade. A eleição da Espanha foi uma eleição de mudança. A eleição da Itália foi uma eleição de mudança. O governo que antecedeu a vitória da direita, a vitória nas urnas da direita italiana no ano passado,
era um governo de esquerda, do Partido Democrático, do PD. Então é assim que é a melhor maneira de ver os processos eleitorais. Uma onda, quando a gente fala de onda, é uma coisa inquestionável, é uma coisa muito forte, arrasadora. E não é isso que nós vemos nem nos processos eleitorais europeus, nem nos processos eleitorais das Américas. Então era isso que eu queria chamar a atenção. Não considero que haja uma onda de esquerda nesse processo eleitoral. O que há são algumas coincidências em que a continuidade e a mudança favorecem a esquerda. A mudança no México favoreceu a esquerda no ano passado, a continuidade na Bolívia favorece a esquerda, a mudança na Argentina favoreceu a esquerda, mas a mudança no Brasil desfavoreceu a esquerda. É isso que nós estamos vendo no atual momento, na atual conjuntura.